Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Oi, gente, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Continuo mantendo todos os cuidados necessários e eu espero que vocês também estejam. Se a gente não fizer a nossa parte nesse momento, dificilmente a gente volta à nossa rotina. Infelizmente, o que a gente vê na rua é um monte de gente fazendo o que não deve. Se aglomerando, não usando a máscara, andando na rua sem os devidos cuidados. A gente precisa fazer a nossa parte, enquanto cidadãos e enquanto cristãos. Porque Jesus nos ensinou que nós devemos amar ao outro como a nós mesmos. Então, o bem que eu desejo para o outro é o mesmo bem que eu desejo para mim. Então, a gente tem que pensar nos nossos atos, principalmente nesses momentos difíceis, tá bom? Fica a dica. Bom, como nas últimas aulinhas, a tia Jaque, a tia Mari, eu, a tia Alessandra, a gente está sempre trazendo uma parábola, um ensinamento de Jesus, através de uma história, ou de um desenhozinho, ou de uma contação ilustrada, não é assim? Para que servem essas parábolas? Essas parábolas, elas servem como ilustração. É como que se Jesus quisesse exemplificar o que ele veio ensinar. Então, quando ele falava ao povo, muitas vezes, as pessoas não entendiam, porque os ensinamentos de Jesus eram muito profundos e são até hoje. Tanto que a gente ainda estuda os mesmos ensinamentos. A gente já devia ter aprendido isso, né? E hoje eu trouxe mais uma parábola. O nome dessa parábola é Os Trabalhadores da Última Hora ou Os Trabalhadores da Vinha. Tanto faz. A gente encontra essa parábola tanto os trabalhadores da última hora quanto os trabalhadores da vinha. O que é uma vinha? É uma plantação de uvas. Então Jesus traz a história dos trabalhadores na plantação e colheita da uva. A uva que era a matéria-prima do vinho, uma bebida muito importante e muito comum na época de Jesus. Então, para exemplificar o seu ensinamento, ele usou recursos próximos daquelas pessoas. No caso, a vinha, a plantação de uva, o vinho, que era uma bebida muito comum na época. E essa parábola, ela traz ensinamentos muito profundos e muito importantes para a gente. Vamos assistir a parábola? Então, solta a parábola. A parábola dos trabalhadores da última hora. Um dia, Jesus disse: o reino do céu é como uma plantação de uvas, em que o dono sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Como era costume, ele combinou com os trabalhadores um salário no valor de uma moeda de prata por dia e mandou que fossem trabalhar em sua plantação. Ao meio-dia, saiu outra vez. Foi à praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês também vão trabalhar na minha vinha, que é a plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. Eles foram. E às 14h fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde
quando o dono da plantação voltou à praça. Viu outros homens que estavam ali e perguntou: por que vocês estão aqui o dia todo sem fazer nada? E eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E eles também foram. Chegando na vinha, ele informou ao administrador que estes eram os últimos trabalhadores. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam uma nota, o valor de uma moeda de prata cada um. Então os que foram contratados primeiro pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma nota cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono da vinha disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo pelo valor de uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom com ele? Jesus terminou dizendo: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E aí, vocês assistiram tudinho, né? A gente sempre precisa que vocês assistam toda a história para a gente poder entender o contexto de tudo que a gente vai falar. Essa parábola, ela é um pouquinho grande. É uma parábola grande, com muitas informações, e a gente precisa destrinchar essas informações para a gente entender o que de fato Jesus queria ensinar naquele momento aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Então, à primeira vista, a gente imagina uma situação injusta. Por quê? O cenário era o seguinte: um homem que precisava de trabalhadores para a colheita da uva saiu à cidade e chamou algumas pessoas, alguns homens, para trabalhar para ele durante 12 horas. Então ele disse que daria um valor específico, que eles chamaram na época de 1 denário, a cada trabalhador que começasse pela manhã e terminasse no final do dia. E aquele grupo de trabalhadores aceitaram aquela quantia como forma de pagamento e foram para a vinha daquele senhor, daquele pai de família. E lá começaram a trabalhar exaustivamente, sempre pensando que na recompensa final, que era o dinheiro. E aí passou um tempo, o dono da vinha voltou à cidade, encontrou outros homens e também lhes ofereceu o trabalho. E eles aceitaram. E assim transcorreu durante todo o dia. Até que, faltando 1 hora para terminar o expediente, chegaram outros homens também para fazer o trabalho na vinha. E esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora do seu dia. Mas na hora do pagamento, para surpresa dos que trabalharam desde a manhã, o dono da vinha pagou o mesmo valor a todos os trabalhadores. E naquele momento ele se sentiu injustiçado,
Porque eles pensaram assim, poxa, a gente trabalhou o dia inteiro. E eles só trabalharam 1 hora e receberam a mesma coisa que a gente. E eles foram reclamar. E o dono da vinha falou o quê? Eu paguei a vocês o que foi combinado. O que eu combinei de manhã é que eu pagaria essa quantia em dinheiro. E vocês aceitaram. Se eu quero pagar a mesma quantia para aqueles que trabalharam apenas 1 hora, isso fica a meu critério. O dinheiro é meu. Ele até usa essa expressão, né? E aí Jesus encerra falando que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E a gente fica precisando destrinchar tudo isso para poder entender o ensinamento de Jesus. A gente sabe que essa história não aconteceu. Ela é uma parábola, é uma história inventada pelo professor Jesus, como eu falei na última aulinha que eu gravei o vídeo, né? Que Jesus, ele é o grande professor da Terra. E aí, quem seria esse pai de família, esse dono da vinha? Seria Deus, o dono de tudo, né? O nosso grande pai. E a vinha seríamos todos nós, a humanidade. E o trabalho, as horas, seriam o nosso aproveitamento no trabalho para a nossa evolução. O que a gente percebe muitas vezes é que às vezes as pessoas querem fazer uma determinada atividade para receber um dinheiro, e isso de fato é legal, a gente precisa do dinheiro, mas elas estão ali única e exclusivamente em torno do dinheiro. Não empregam amor, não empregam qualidade no que fazem, não empregam responsabilidade no que fazem. E não pode ser assim, né, gente? A gente aprendeu que para a gente evoluir, a gente precisa trabalhar. Trabalhar as nossas qualidades, os nossos sentimentos. E quando a gente fala em trabalho no bem, a gente não fala só no trabalho dentro da casa espírita, não. A gente também fala do trabalho fora. E aí, a gente também tem que pensar no seguinte ponto. Por que uns trabalhadores precisaram trabalhar muito e outros trabalhadores só trabalharam pouco? Porque aquele pouco foi feito com muita qualidade, gente. Deus não está preocupado com a quantidade. Ele está preocupado com a qualidade. Vou dar um exemplo. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Espíritos que estamos em busca da nossa evolução. Será que lá no nosso manual de instrução está escrito que eu preciso reencarnar 20 vezes para evoluir? Não. Se eu seguir as leis de Deus e cumprir na prática todo o bem que eu aprendo, com certeza eu vou reencarnar menos. Porque a reencarnação é uma etapa do nosso processo evolutivo. Se eu já evoluir em poucas vidas, eu não preciso mais reencarnar. Eu vou estar trabalhando no bem no mundo espiritual. Mas, se eu sempre reencarno e preciso errar, e eu erro, eu uso meu livre-arbítrio de maneira inadequada, eu preciso voltar e fazer novamente. Então, esse perfil se assemelha àqueles primeiros trabalhadores que começaram a trabalhar de manhã. Vamos dizer que essas horas de trabalho sejam as nossas existências. Uns necessitam de muitas existências para evoluir, outros nem tanto. Isso vai depender de quê? Será que Deus coloca um chipzinho, um selinho para o espírito já reencarnar e fazer tudo certinho? Não. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós temos também a nossa consciência. A gente é que faz as nossas escolhas. Então, na parábola dos trabalhadores da última hora,
mostra também isso, a questão da evolução. O número de horas trabalhadas equivale para a gente também às necessidades que a gente tem de repetir. Se eu empenho as minhas funções com amor, com zelo, com carinho, com responsabilidade, com dedicação, será que eu vou ter que fazer de novo? Não. Eu vou concluir e ela vai ficar muito bem feita. Agora, se eu faço de qualquer maneira, se eu tô ali só preocupada com o que eu vou ganhar, ou se eu tô só preocupada para acabar logo a hora para eu ir embora, será que eu vou conseguir realizar um bom trabalho? Não. E aí eu vou precisar de mais horas. Então, essa parábola ela vem nos ensinar que as nossas ações, elas não dependem de quantidade, elas dependem de qualidade. A gente precisa ser esses trabalhadores da última hora, que chegam, se empenham e executam as suas tarefas como elas devem ser executadas. Não só pensando na recompensa, mas pensando principalmente no objetivo da tarefa cumprida. Não é muito profundo? Mas é pra gente pensar. A gente tem aqui no espaço, no canal do YouTube, além do botãozinho lá de like, que vocês sempre ouvem os youtubers de vocês falando, deixe seu like, deixe seu like. Então hoje eu vou falar igual a eles também. Quando vocês acabarem de ver a aulinha no nosso canal aqui na TVCap, deixa seu like. Se vocês tiverem uma pergunta para fazer pra gente, vocês podem escrever lá no comentário, que a gente vai ler e vai responder. É uma maneira da gente se comunicar, tirar dúvida, matar saudade. Não é uma boa? Então tá bom. Que a gente tenha uma semana linda, cheia de paz. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Zune o vento, zumbi a abelha, vale a ovelha, trina o rouxinol. Rumoreja o regato, acalora e clareia o sol. Aprenda na escola, não perca a hora, vá construindo saber, pois da forjaria à padaria todo o trabalho faz bem. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O boi muge na estrada, o tempo urge na seara do pai. Chega a noite na floresta, lindos seres polinizam a fé. Esvoaçam nos ares, enxameando as caravanas do céu. Se a causa em vermelho, a ordem no meio, se cumpro o meu papel. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Zum 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 zum.